Bem-vindos a mais um FUCast, Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Meu nome é Fabrício Bravin e ao meu lado, Valcimiro Nossa. Muito bem-vindo, Valcimiro. Ok, é um prazer estar aqui participando desse episódio. O nosso convidado do dia é o Rafael Arroio, Head de Pessoas da Amazon Brasil. Com mais de 20 anos de experiência que atravessam continentes, ele lidera hoje estratégias de cultura, dados e inovação para mais de 18 mil colaboradores no Brasil, transformando o RH em vantagem competitiva real. Vamos conversar com quem pensa alto, local e global ao mesmo tempo. Muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui hoje. Legal. Então vamos começar do início. Quem é o Rafael e como as suas experiências te moldaram? Como as suas experiências moldaram a forma que você lidera pessoas e enxerga o trabalho hoje? O Rafael é uma pessoa com sede de aprendizado, é uma pessoa que busca estar o tempo todo se atualizando, conhecendo. Eu comecei fazendo direito no início da minha trajetória profissional. Transitei do direito, não concluí, mas transitei do direito para a administração. E é aí que eu me encontrei em RH, em recursos humanos. Trabalhei em indústria química, em prestação de serviços, trabalhei no grupo Gereissat, 3M, fui para a indústria de autopeças. Na indústria de autopeças eu fiquei durante muitos anos e trabalhei nos Estados Unidos, passei pela Alemanha, Argentina e no Brasil sempre me voltado para a América Latina como uma pessoa que estava sempre desenvolvendo propósitos e estratégias relacionadas a recursos humanos. E agora trabalho na Amazon, já faz 8 anos, como head de pessoas. Sou responsável pela estratégia na área de recursos humanos, pelo desenvolvimento das iniciativas em RH e cada vez mais engajado, incentivado pelo crescimento e pelo desenvolvimento que a gente vem fazendo por aqui. Legal. Uma experiência bem diversificada, assim, né? Da carreira até chegar na Amazon. E a Amazon é um case de estudo, né? Em diversos setores, até de gente e gestão. O que te mais surpreendeu quando você chegou lá? O que te assustou quando você chegou na Amazon, uma gigante do mercado aí mundial? Olha, eu costumo dizer que foi o seguinte, foi intencional, né, Fabrício? Foi intencional porque na geração X, que é a qual eu faço parte, a gente tem um sonho, pelo menos eu tinha, né? De quando você chega numa determinada etapa da sua vida, você se torna diretor de RH, diretor, executivo, você quer ser aquela pessoa que é visitada, né, por reuniões, você tem uma sala grande sua, a sala do diretor, aí você tem o carro da empresa, você tem a secretário, o secretário que vem, senhor Rafael, por gentileza, temos uma reunião agendada para o senhor, aquela coisa meio... Vislumbra as conquistas formal, ali. né? A gente, a geração X vislumbrou aquilo ao longo dos anos. E quando eu cheguei nessa etapa, eu disse, não é bem isso. Eu preciso entender o que é gerir pessoas na nova cultura, no novo mundo, no que está acontecendo nesse novo momento da humanidade. E nessa época, eu estou falando aí de 2015 aproximadamente, eu percebi o quanto que as Big Techs, elas revolucionavam o mercado do ponto de vista de gestão de pessoas e cultura e inovação. Então eu fui intencionalmente buscar fazer parte desse propósito e me apliquei para algumas empresas, né? Recebi vários nãos e na Amazon eu recebi um sim. Porque geralmente as empresas elas vão acabar buscando profissionais, a gente acaba percebendo em geral, né? Profissionais que vêm já de um mercado similar. E eu vinha de mercados diversos, eu vinha de indústria química, serviços, autopeças durante um bom tempo. O que esse profissional de indústria tradicional vai fazer na indústria tech? E, surpreendentemente, a Amazon me convidou. Então eu fui, participei. Legal. E eu queria fazer esse movimento, esse shake-up na minha mente, no meu mindset, para ver o que ia acontecer lá. Respondendo a sua pergunta sobre o que me surpreendeu, o que eu achei muito interessante foi assim, meu primeiro dia de trabalho, contrapondo completamente o que eu falei da geração X. Eu perguntei assim para a moça que estava lá me recebendo, eu disse assim, onde que é a minha sala? A sala do RH. Ela pegou o fone, né, de ouvido e disse assim, tá aqui a sua sala. Ele me deu um fone de ouvido. Era bem startup, bem começo, né, de empresa. Escolhe uma cadeira e senta. Escolhe uma cadeira e senta. E no dia seguinte, pelo incrível que pareça, não tinha cadeira para eu sentar, porque tinham pegado a minha cadeira ali e levado para uma reunião. Aí eu me liguei, eu falei, na verdade o que acontece é que é essa mudança de conceito que a gente tem que fazer. Você não é dono de nada. Você é um engajador, é um disruptor. E como disruptor você tem que repensar o seu próprio modelo de gestão.
Você falou que você chegou mais ou menos 8 anos atrás, né, 2015, aí, lá na Amazon, e encontrou essa coisa diferente. 2015 para 2025, 10 anos já, na verdade, hoje já é um pouco mais diferente, né? Bem Como é mais. que está esse perfil hoje? Muito dinâmico. É transformação o tempo todo. A gente costuma dizer, por exemplo, na Amazon, e eu sei que isso se aplica também a muitas outras empresas, é o dia 1. A gente fala do day one. Esse dia 1, o que ele significa? Todo dia é um dia diferente, é um dia novo. É como se fosse uma página nova. É não se apegar àquelas coisas que você estava fazendo no dia anterior e achar que vai continuar da mesma forma. Há uma transformação contínua, é um organismo vivo que está se transformando o tempo todo. E a menos que você não se interesse por transformações e mudanças, você precisa estar pronto para o que vai acontecer no dia 1. E a partir do momento em que você passa a pensar como dia 2, ou seja, não, mais um dia que eu vou ter que acordar, levantar, trabalhar nessa empresa, aquilo que aconteceu ontem eu vou ter que resolver aquele problema, aquele projeto, passa a ser uma empresa comum, uma empresa antiga, retida e não funciona. Então, eu diria assim que o dinamismo ele está muito maior hoje do que era antes. Decisões que eram tomadas, às vezes, em meses, demoravam 2, 3 meses para serem tomadas, hoje são tomadas na mesma semana, imediato. Ainda mais com o advento da inteligência artificial, né? Perfeito. Bom, vocês... Já vi aqui que você diz que estuda psicologia, né, para entender um pouco do comportamento das pessoas, né? Sim. Como é que essa lente da psicologia aí realmente influencia aí nas decisões dos líderes e da cultura? Eu sou fascinado por psicologia e eu vejo muito de psicologia em tudo que é feito dentro da organização. E quando eu olho para a minha organização, a gente consegue utilizar o espectro, né? Ou consegue analisar do ponto de vista comportamental, do ponto de vista junguiano, freudiano, você consegue ver as coisas acontecendo. Mas quando você trabalha com equipes de alta performance, por exemplo, é muito mais intrínseca a análise da psicologia, porque você vai trabalhar com reforçadores positivos. Você vai trabalhar, eu estou falando mais de psicologia comportamental, né? Mas com reforçadores positivos, com reconhecimento, com desenvolvimento, com perspectiva, com propósito, para que as pessoas elas consigam entender que o que elas estão fazendo não é uma tarefa, mas é um projeto muito maior, que tem valores, que tem princípios e que vai chegar num resultado que ela não consegue enxergar num curto prazo, mas que num longo prazo é uma coisa gigantesca. É uma missão, eu vejo, do líder. O líder dentro da Amazon, ele tem essa missão e, ao mesmo tempo, ele carrega um legado com relação a isso. Quem diria, por exemplo, que quando eu entrei, que eu fui, da minha organização ali, eu fui o funcionário número 17. Hoje, né, com... 17? Número 17 dos líderes ali, né? Hoje, com mais de 18 mil pessoas trabalhando pela Amazon aí, em momentos de pico, né, que a gente fala no Brasil, com esse crescimento gigantesco, quem iria me dizer naquele momento que teria certeza absoluta que nesses anos teria esse crescimento gigantesco? É necessário que a gente tenha visão e que a gente proveja essa visão para as pessoas, né? Então eu vejo dessa forma. Você falou de liderança e a Amazon é muito famosa pelos 16 princípios de liderança que ela possui. Eu não vou te colocar no fogo e pedir para você citar os 16 princípios. Isso aí é facilmente que você tiver interesse de saber. Vou pegar meu celular aqui, peraí. Pode procurar no Google, facilmente você vai achar os 16 princípios de liderança da Amazon. Mas como que traduz esses 16 princípios que foram criados lá nos Estados Unidos quando a Amazon surgiu para um ambiente aqui no Brasil? Como que é trazido para cá? Isso, porque todos eles são replicáveis facilmente aqui, porque tem a questão da cultura local também, né? E aí eu imagino que pode ter um princípio ou outro que, às vezes, por uma questão de cultura local, dificulta a sua implementação. É uma excelente pergunta. Porque ela tem a ver com a escalabilidade da cultura, né? Cultura não é algo muito fácil da gente resolver, porque muitas empresas vão ter, e eu já trabalhei em muitas empresas assim, vão ter a missão, visão e valores estampadas em quadros da empresa. E há uma tentativa genuína da organização em fazer com que aqueles valores e aquela missão,
elas sejam imbuídas, né? Mas não acontece de forma tão intrínseca. O que eu vejo que é uma receita, mas isso é uma visão minha, né? Não quer dizer que seja a realidade. Uma receita que a Amazon tem é trabalhar com mecanismos de uma forma muito forte. O que isso significa? Trabalhar com mecanismos existem determinados processos que são muito bem coordenados, que trazem, desde o princípio daquele processo, a temática dos valores ou dos princípios de liderança que a empresa tem. Eu vou dar um exemplo muito icônico da empresa, que está no livro Obsessão pelo Cliente, está no livro A Loja de Tudo, está em alguns livros que citam, né, a Amazon e a cultura dela. É o processo de recrutamento e seleção, o processo de hiring, né, de talent acquisition. É bem interessante. Ele é um processo que, desde o princípio, desde o processo que a gente fala de sourcing, que é o processo de captação dos candidatos, é feita uma análise dentro daquilo que nós consideramos como princípios de liderança. Quando você faz as entrevistas, quando você participa das entrevistas, você está sendo avaliado pelos princípios de liderança da empresa. Quando você entra na empresa e você passa pelo processo de onboarding, né, pelo processo de integração, você passa pela integração toda coordenada pelos princípios de liderança. A gente fala muito, a gente fala muito do fit cultural hoje em dia. Você está me dizendo que esses 16 princípios, na verdade, ela já faz parte desse fit cultural, né? Desde o princípio. E no processo de transição, no treinamento inicial, nas reuniões, nos documentos que você escreve, em tudo que você faz está ali. Se você não tem esse fit cultural, você não vai conseguir nem entrar direito, nem se integrar. Mas se você se integrou, aí é uma integração que não se desfaz tão fácil. Eu li lá o livro da Obsessão pelo Cliente e isso fica muito claro lá, exatamente assim. O processo seletivo foi realmente uma grande mudança que aconteceu ao longo aí dos processos da Amazon. Exatamente porque se eu não contrato bem, não consigo levar o negócio bem à frente. Né? Isso fica muito nítido lá no livro. Mas dentre os 16 princípios lá de liderança, o que você coloca aí como mais desafiador, né? Dentro daquele rol todo no seu dia a dia aí, aqui no Brasil? Eu acho que é uma excelente pergunta, porque eu vejo como líder de RH, o penúltimo que foi desenvolvido, né, o 15º, que ele é escrito de uma forma até diferente dos demais. Ele fala strive to be Earth's best employer, que é se esforçar para ser o melhor. Para ser o melhor empregador. Se você for analisar os outros princípios de liderança, você vai ver que todos eles são obsessão pelo cliente. Não é? São questões muito diretas. E esse é se esforçar para ser o melhor empregador. Não aceitar a mediocridade, né? Exato. E ser o melhor empregador é algo muito complexo. Não está falando que é ser o maior empregador, ou o melhor nisso, ou o melhor naquilo. É simplesmente o melhor. É até um pouco subjetivo, de certa forma. Bem subjetivo. Mas aí tem a descrição lá, né? No que você precisa ser melhor. Segurança, experiência, engajamento, diversidade. É um ambiente, de fato, que a pessoa se engaja de fato. Exato. Esse é bem desafiador. Legal. A Amazon ela é sinônimo de tecnologia no mundo todo. Como que essa tecnologia funciona dentro da área de RH, dentro da área de pessoas que você toma conta? É bem intenso, né? Mas eu não vou mentir para você e falar assim que está maravilhoso, né? Que eu me sinto super bem suprido em tecnologia. Eu queria ter muito mais. Mas se eu for comparar com talvez os meus colegas de profissão, eles vão dizer, mas você está super bem. Você está assim, super bem suprido, que você está reclamando, né? Melhor que a gente. Mas aí eu vou me comparar. Com quem que eu me comparo? Eu vou me comparar com o meu colega dos Estados Unidos, com o meu colega que está na Índia, que também está super bem desenvolvida, no Japão. E quando eu me comparo com eles, eu falo, peraí, eu ainda não tenho esse sistema, eu ainda não tenho essa funcionalidade. Então a gente utiliza muito, sim, cada vez mais, sistemas de automação, sistemas de inteligência artificial, não apenas prompts, mas também agentes. A gente trabalha com cada vez mais desenvolvimento de protótipos que possam auxiliar para que a gente se torne mais eficiente naquilo que a gente faz.
Consegue trazer só um exemplo prático de algo que vocês utilizam lá como tecnologia dentro do setor de pessoas e que gerou um resultado que vale ser comentado, vale se destacar? Posso mencionar. Tem alguns em andamento, mas eu posso mencionar um em específico. A gente tem hoje uma automação de indicadores de RH que antes eles eram todos manuais. Eles eram indicadores que a gente fazia na mão mesmo, voltados, por exemplo, para gestão de headcount, gestão de turnover, gestão de métricas de talentos, tudo era muito manual. Então, era necessário que a gente puxasse esses dados de diferentes sistemas, eu falo manual porque eram diferentes sistemas, e consolidasse em um paper, que na Amazon é muito comum a gente trabalhar com papers, né? Nada de PowerPoint. Nada de PowerPoint, trabalhar com Isso é muito papéis interessante mesmo, da Amazon Word, também. Depois a gente pode falar um pouco aqui. E aí, ali a gente tinha no relatório a consolidação desses indicadores. Com a automação dos indicadores principais, através também do auxílio da inteligência artificial, hoje nós temos todo um parâmetro e uma padronização que foi feita global de quais são os indicadores que efetivamente afetam a estratégia de recursos humanos. E através desse dashboard, que para mim é live, eu consigo acionar e entender o que está acontecendo a todo momento, diariamente, eu reduzi pelo menos 25% do tempo que o meu time consumia com essa extração de dados de outros sistemas. Eu acredito que você falou de IA aí, né? Então, eu acho que assim, a inteligência artificial certamente foi introduzida já nesse ambiente todo ali, né? Porque trazer algum tipo de produtividade. Mas e essas automações todas, de alguma forma, traz uma possibilidade de humanização ou desumanização maior aí no setor de RH, que você também chama de pessoas, né? Você automatiza muito. Como é que fica essa relação ou isso não tem nada a ver? É um risco que depende muito do fator liderança, do fator humano, porque se fala muito em ser self-service quando a gente fala em gestão e liderança, né? Sim. E o ser self-service é mais assim, aquilo que o RH fazia antigamente, e que ainda fazem muitas empresas, que chama o RH para coordenar o vale-refeição, chama o RH para tirar o olerite, né? Cada vez mais essas tarefas muito operacionais vão para a inteligência artificial. Sim. Isso é algo que não tem que como esconder. É burocrático só, né? É bem super operacional e que a gente tem que se perguntar, né? O que entra na inteligência artificial de uma forma muito racional? E isso é natural que se torne, porque não precisa de uma inteligência humana lá na frente para trabalhar nesses processos. Mas precisa da inteligência humana para quê? Para comunicação, para trabalhar com o ser humano que está do outro lado do olerite. Então, é aí que precisa ser investido o trabalho. E o que eu falo que é o risco é porque o negócio, muitas vezes, ele está olhando para redução do custo, redução do tempo, melhoria da produtividade, mas não está olhando para a experiência. A experiência, que essa jornada da experiência do colaborador, é que vai fazer a diferença na qualidade, que é o que gera o profitability, a lucratividade, por exemplo, lá na frente. Então, o bom líder, ele enxerga a jornada da experiência. O mau líder, não, ele só enxerga o custo. Já que você falou de liderança e do bom líder e do mau líder, já vou pegar esse gancho. O que diferencia um bom gestor de um verdadeiro líder dentro da Amazon? O que diferencia justamente essa parte humana. É conseguir enxergar o talento e o talento potencial. E trabalhar no desenvolvimento das pessoas como pessoas e não apenas como aquela pessoa que vai trazer o resultado daquilo que eu pedi. O gestor, ele tem um foco necessariamente na tarefa. Ele vai olhar para aquela tarefa ou para aquele projeto e ele vai entregar o que o mecanismo pede. Ponto. O líder, ele vai olhar para o ser humano e ele vai ter uma visão de longo prazo. Ele vai ter uma visão que vai além daquele projeto. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, na Amazon, quando eu falo do dia 1, as coisas mudam completamente. As organizações lá dentro mudam.
A gente pode estar trabalhando hoje para uma empresa que tem 18 mil funcionários e daqui a 2 anos ela vai ter 36 mil funcionários. A gente pode estar trabalhando para uma empresa que hoje se reporta, igual eu me reporto, né, para Rest of World, e essa empresa daqui a pouco está se reportando para Estados Unidos. E essas mudanças todas, elas precisam ser contabilizadas num processo da liderança. O líder ele precisa entender que, apesar de ocorrerem essas mudanças, o talento é aquela pessoa que vai prevalecer. Eu não estou utilizando o talento apenas pela tarefa que ele está me entregando, mas eu estou utilizando aquele momento para fazer com que ele prevaleça além. Ele seja aquela pessoa que daqui a 5 anos, quando a empresa for completamente diferente, ele prevaleceu, ele se tornou um grande profissional e ele deu muitos frutos dentro da empresa. No final das contas, são as pessoas que vão levar a empresa para frente, né? Hoje, eu tenho grandes exemplos. Eu contratei, se eu puder dar um exemplo rápido, Claro. eu contratei uma pessoa para ser o que nós chamamos de HRBP lá na Amazon, né? Ele foi, se eu não me engano, foi o meu segundo HRBP lá. E hoje eu contratei pensando no futuro. Eu não o contratei pensando na tarefa que ele ia me entregar. E hoje ele é um talento inestimável dentro da organização e já se tornou um senior leader, né? Uma pessoa num nível... Mas olha que legal, você falou, eu contratei pensando no futuro. Vamos deixar a Amazon de lado um pouquinho e vamos olhar para as outras empresas. Você com certeza está ligado em outras empresas do mercado. Você consegue observar isso em muitas empresas? A pessoa conseguir contratar pensando no futuro e não na resolução de um problema pontual, momentâneo? Porque eu vejo que é raridade ainda. É difícil. Tem que mudar a visão ali, né, do gestor, a visão da empresa, a visão cultural da empresa. Sim. É bem interessante sem isso. dúvida, sem dúvida. No seu caso aqui que você faz a gestão aqui no Brasil, mas a Amazon global, né? Certamente você já teve talentos formados aqui, desenvolvidos aqui, que foram para o nível global também, né? Isso é comum, isso é um esforço também para sempre buscar, né, um talento local para que ele não fique só no ambiente Brasil, mas sim no ambiente global. Como é que é essa formação aí, esse desenvolvimento? Acontece bastante. Nós já tivemos profissionais que foram para vários países, mas em geral o brasileiro ele tem mais interesse nos Estados Unidos. Claro. Né? Mas já tivemos pessoas que foram para a Índia, tivemos pessoas que foram para a Europa, inclusive Inglaterra. Tivemos pessoas que já foram para a Austrália. Então há esse intercâmbio e também ao inverso. Aliás, o inverso tem sido mais comum, porque o Brasil tem chamado a atenção. Ok. O Brasil tem chamado a atenção. O crescimento da Amazon no Brasil ele é muito, muito grande, né? Assim, sim, até comparativamente a outros países. Né? Sim. A Amazon Brasil tem chamado muito a atenção. O mercado, mas isso se deve ao mercado brasileiro, na minha visão. Sim. A gente subestima muito o Brasil, né? Nós brasileiros, aquele complexo vira-lata, a gente meio que subestima o Brasil. O Brasil é um país de um potencial gigantesco. Mercado consumidor gigante. Uma comunicação, uma inventividade, um Se povo... adapta às coisas com muita facilidade. Muito flexível. Eu estava na Europa semana retrasada e eu comparava, né, o cidadão brasileiro com o cidadão europeu, assim, sem qualquer julgamento de valores, mas como a educação e a forma de ser faz com que eles sigam sempre as regras de uma forma muito absoluta. E o brasileiro, apesar de ter o jeitinho que também não é tão bom, ele tem uma flexibilidade em comum, uma inventividade, uma coisa. Não, mas eu vou resolver isso. Deixa comigo que eu resolvo. Ele não vai até determinado limite e fala, não, cheguei no meu limite, não vou fazer mais. O brasileiro vai além do limite. Então a gente tem um potencial humano aqui no Brasil gigantesco. E isso está sendo mostrado através também da pujança que a gente tem de riquezas naturais, economia também. E do ponto de vista de e-commerce, eu vejo que nós temos aí um potencial gigantesco que faz com que o Brasil chame a atenção. Temos profissionais vindos de Japão, Índia, Estados Unidos, Europa, para cá nos últimos 2, 3 anos com grande volume. Rafael, agora como head de pessoas, você já entregou aí, né, que o que você vê como diferencial, vantagem é aquele líder que
olha para a pessoa, sabe lidar com pessoas. Esse é o grande diferencial. Agora, qual é, do outro lado, o ponto que você não tolera em um líder? Para você é determinante para ele não dar certo dentro de uma instituição? A mente fechada, né? Aquela pessoa que não consegue ser flexível, que é o que nós falávamos há pouco, rigidez. E, ao mesmo tempo, essa rigidez que traga uma falta de capacidade de compreensão do outro, ou falta de empatia com relação a outra pessoa, ou ao seu time. Isso desconecta. Essa desconexão vai fazer com que o líder ele não consiga entregar o resultado através das pessoas, porque o verdadeiro líder ele vai trabalhar com resultados através das pessoas. E ele não vai necessariamente ter que ter o mérito por tudo ou ter que entregar tudo. Ele vai desenvolver as pessoas e conseguir os resultados. Sendo uma pessoa de desconexão ou sendo uma pessoa rígida, ele quebra esse limiar, ele quebra essa relação. E aí deixa de entregar resultados. Você elencaria alguma prática assim, simples, né, para desenvolver um líder? Ou seja, eu sei que é complexo de desenvolver, mas tem uma prática que você adota que você acha que, você sempre tem que passar por isso aqui, é algo que ajuda muito no desenvolvimento dele. Sim. Tem uma prática que eu gosto muito, que a gente chama de sombra ou shadowing. Ok. Essa prática, eu aprendi essa prática de forma mais fundamental na Amazon. É uma prática onde você vai com humildade, com modéstia, até determinado líder mais experiente. Ele não precisa ser mais experiente que você em tudo, mas mais experiente naquele ponto que você precisa desenvolver. E você passa um tempo com ele, observando, sem interrompê-lo, sem atrapalhá-lo, mas observando. E em determinados momentos que você está em um one-on-one com ele, você pergunta algumas coisas, aprende. Então esse aprendizado através da observação é uma forma de se desenvolver bem. Muito legal isso, hein? Rafael, hoje, talvez mais do que nunca na história, a gente tem uma diversidade muito grande nas empresas. Diversidade de geração, diversidade de orientação sexual, de raça, de cultura, de tribos, enfim. O que muda, na sua opinião aí, né? O que muda na performance de um time ter essa diversidade de pessoas? Na minha visão pessoal, muda tudo. Do ponto de vista de qualificação, de qualidade, de visão, porque ela provê visão para que aquela conexão que eu falava antes aconteça. Se você tem apenas uma uniformidade de pessoas que trabalham juntas, imagine numa empresa onde você só tenha homens trabalhando, brancos, cisgênero e com uma mesma origem de classe social. Aquela empresa vai ter uma única visão a respeito de como um cliente se porta, como desenvolver produtos para aquele cliente, como desenvolver tecnologias, como fazer insourcing, como fazer outsourcing. E a partir dessa única visão, você acaba não conseguindo abrir o seu leque de oportunidades. Quanto mais diverso você mais você consegue ler o mundo, porque o mundo é diverso. As oportunidades aparecem, né? E você cria oportunidades para tudo, porque você cria mais conexões. Você tem falado aí de experiência de colaborador, né? Pertencimento de forma geral. Como é que a gente mede o pertencimento de uma liderança ou de um colaborador de forma geral na empresa, né? Dá para mensurar isso ou é algo muito subjetivo? Olha, tem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para poder medir, mas eu diria que retenção não é uma delas. Porque tem aquele tal do quiet quitting, né, que o pessoal fala, que é a demissão silenciosa. Essa demissão silenciosa é aquela pessoa que acaba ficando na empresa, mas não está indo. Tá indo. É aquele vaso, né, que fica ali parado e tal. As ferramentas, normalmente elas vão para um lado muito mais de pesquisa, de você entender o quanto que a pessoa está engajada. E, por exemplo, tem uma ferramenta que eu admiro muito na Amazon, porque no meu passado como RH, nós sempre trabalhávamos com clima organizacional, gestão de clima organizacional, com pesquisas anuais ou semestrais. Você faz aquela pesquisa, solta, as pessoas respondem, e aí você tem uma medição de temperatura. E você consegue, inclusive, ver como está o senso de pertencimento das pessoas e tudo. Por área e por assim vai. Na Amazon nós temos isso diariamente. Então, as pessoas respondem 1 ou 2 perguntas por dia.
E dali a gente tira através de um mecanismo, né, como nós dizíamos há pouco. Termômetro que... Exato. E ele vai de acordo com a inteligência artificial, trazendo um determinado filtro de quais são as próximas perguntas, Interessante. por que a gente deve analisar isso ou aquilo. E aí a gente tem um parâmetro. Então você tem que trabalhar com People Analytics para você saber qual que é o senso. Eu acredito que lá vocês têm algum modelo híbrido também de trabalho, não só presencial ou só online. Eu acredito que tem os dois, né? Esse modelo híbrido, né? Esse engajamento de quem está presencial ou quem está online, como é que vocês observam isso? Está tudo na mesma balança? Tem diferenças? Como é que vocês vêm trabalhando com isso aí? Principalmente depois da pandemia. Né? Na verdade, nos últimos meses, a gente vem seguindo uma política global de trazer todos para o presencial. Presencial. É uma política global que vem aos poucos trazendo todos para o presencial, mas respeitando a capacidade de cada país ou de cada localidade de conseguir fazer isso. Porque tem determinados momentos em que a gente não consegue, por falta de lugar e tudo mais. Né? Mas essa decisão por conta de olhar para trás e ver, pô, não deu tão certo uma coisa tão online, foi mais por isso? Na minha visão, porque não é algo que ficou assim absolutamente claro, mas o que eu li, o que eu percebo é por eficiência e sinergia. Sim. Porque a sinergia que você consegue ter quando você está junto presencial é muito maior. A troca de ideias ali no dia a dia, no corredor, né? Exato. E a rapidez na tomada de decisão. Aquela questão de levanta a bunda da cadeira, vai ali e resolve, né? Não fica mandando 1000 e-mails, fazendo uma reunião online, juntar todo mundo. Você diminui o que a gente chama de churn, né? Você diminui esse composto. A gente falou de inovação lá no começo, mas eu queria voltar num ponto aí, né? Que inovar é você aprender, acertar, errar, né? Poxa, inovação que não deram certo, né? Como é que vocês tiraram proveito de aprendizado dela? Já aconteceu isso lá? Mas muito, acontece, né? Muito. Bastante. Eu vou dar exemplos que são de conhecimento público, que aí não tem problema de trazer também. Um foi o pessoal fala brincando, né? Que a gente não gosta de falar do Fire Phone, que é o telefone Fire da Amazon. Esse que foi inventado, que era para concorrer com os smartphones e não deu certo, né? Esse foi um que... Chegou a fim para o Brasil? Ou nem, não veio. Não, para o Brasil não veio. Mas foi desenvolvido um smartphone Fire da Amazon e ele não foi para frente. Mas o que se aprendeu com aquilo? Que não é o nosso business naquele momento, não era o nosso business trabalhar com smartphones. Ponto. Nosso business é outro, vamos trabalhar com outros aplicativos, com outras questões. E está tudo bem. Mas vou dar um exemplo um pouco mais que eu conheço um pouco melhor para vocês entenderem também dessa questão de inovação e aí fiquem à vontade para me perguntar aqui. Claro. Mas e tem a ver com inteligência artificial. Lá atrás, acho que uns 5 anos atrás, a gente começou a trabalhar com a IA para fazer screening, né? Que a gente chamava lá atrás de triagem, né? Triagem de currículos. Triagem de currículos, vocês imaginam, uma empresa que tem mais de 1 milhão de funcionários no mundo, você fazer triagem de currículos de pessoas que se aplicam para as vagas que nós temos em aberto. Só nesse momento deve ter mais de 100 mil vagas em aberto. Para essas pessoas se aplicarem para essas vagas, são muitos currículos. Então, vamos trabalhar com inteligência artificial para atuar na triagem. Não é na seleção, é na triagem. E a IA começou a atuar. Né? Foi feito lá um trabalho com um grupo piloto para atuar nessa triagem. Então, ela fazia a triagem de acordo com determinados parâmetros. Só que ela foi melhorando, porque era generativa, então ela foi melhorando essa inteligência de acordo com as respostas que vinham dos contratantes, dos gerentes contratantes. Legal. Só que as respostas que vinham, muitas vezes, tinham vieses. Porque nós somos seres com vieses, nós somos seres com preconceitos. Então, o que acontece? Para uma vaga de engenheiro de software, era normalmente aceito mais um currículo de homem, jovem. Começou a estragar, entre aspas, ali a IA, né? Começou a estragar. Então, os currículos que estavam vindo agora só eram de homens brancos, de não sei, né, de tal local. E quando o grupo percebeu que aquilo estava acontecendo, já fazia alguns meses, e se aprendeu que não dá para confiar 100% na IA nesse processo, é necessário
ter ali alguns mecanismos de controle. Até porque tem um passado que culturalmente tinha um pouco desse viés, né? Então a IA foi aprendendo um pouco esse passado e pô, é por aqui, né? Não, e o Léo, que teoricamente essa IA ela não teria esse olhar humano, né? Então ela ficaria totalmente Claro, em cima de dados. a parte ele não poder fazer. E conta pra mim, Rafael, todos esses 8 anos e meio já de Amazon, qual foi o maior susto seu lá? Susto. Teve algum caso curioso aí pra contar pra gente? São 18 mil pessoas, 8 anos e meio, imagino que deve ter alguns maus bocados aí. Um desafio muito Desafios, Olha, susto, são vários, né? Mas eu acho que não elencaria bom, maior foi a pandemia, mas foi para todo mundo, né? Sim. Acho que não foi só para gente, mas foi para todo mundo. Vou aproveitar o gancho, então, porque, mais uma vez, 18 mil pessoas numa pandemia e a Amazon continuou vendendo, né? Não tinha como parar. Até porque as pessoas precisavam fazer as compras também. A Amazon foi uma grande facilitadora Aliás, já era das online, pessoas. né? Isso, Então, já era online. Mas como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Era muito menor, né? Não éramos 18 mil, a gente era provavelmente umas 7, 8 mil pessoas naquela época. Esse crescimento esse crescimento maior veio nos últimos 2, 3 anos, né? Mas naquela época, o que foi muito interessante para mim, que foi um susto, foi que a Amazon, como ela já estava na China e presente na China e em alguns outros países, ela recebeu primeiro as informações e já começou a preparar todo o processo protocolar em janeiro. E eu fui recebendo as informações do que eu precisaria fazer em protocolos a partir de janeiro, fevereiro. Então, o Brasil ainda não estava preparado. A gente via a Europa, acontecia na Itália e tudo mais, e o Brasil não estava preparado. E eu comecei a montar os protocolos de segurança, junto com a minha colega de segurança e tudo. E a cultura, né, nossa aqui de não entender, não estava... Né, não, isso não vai chegar no Brasil... fez com que fosse muito difícil, muito complicado estabelecer aquelas diretrizes previamente. Tipo 1 mês e meio, 2 meses antes de chegar no Brasil. Eu sou 20 de março aqui, basicamente. Exato. Toque de recolher. Né? Então a gente teve que educar os nossos colaboradores sem que a pandemia tivesse chegado aqui. Então acho que esse foi um grande desafio, educar antes que chegasse. Mas isso foi muito positivo, porque quando ela chega de forma avassaladora, né, que foi muito triste, muito difícil na nossa sociedade. Já estava desenhado. Já estava desenhado e nós não tivemos nenhum caso de morte trágica, de nada. Claro que tivemos casos de contaminação, não dentro da empresa, mas de pessoas contaminadas que se afastaram, inclusive eu, né? E que ficaram um tempo fora. Normal, isso aconteceu com todas as empresas, todas as pessoas. Sim, sem dúvida. Mas lá dentro não, foi um controle absoluto, um processo muito bem feito, bem trabalhado. Mas acho que o desafio era trazer essa segurança para as pessoas que estavam lá dentro trabalhando enquanto muitas estavam em casa. Para trazer essa segurança, era importante que os líderes estivessem lá. E a maioria dos líderes estavam lá, nas operações. Né? Legal. Olhando para frente, você enxerga que hoje tem algum ponto cego aí que ninguém está vendo e vocês estão de olho lá, ligado aí a recursos humanos, né, que pode ser decisivo aí nos próximos anos? Eu acho que olhar... Vou falar um deles, né? Mas olhar para a IA não como uma ferramenta de eliminação de trabalho só. E nem como uma ferramenta que vai eliminar empregos, mas como um instrumento de elevação da inteligência nossa humana. Talvez, pelo que eu converso com alguns colegas, eles ainda não chegaram nessa conclusão, mas ela eleva a inteligência humana. Ainda há muita dúvida envolvida, né? Muito medo envolvido. Tem. Quando a gente conversa com algumas pessoas sobre inteligência artificial, esse medo de roubar o meu emprego, esse medo de para que eu vou servir lá na frente. Mas se você vai ter uma IA no meu lugar. Se você se aliar a ela e ela personaliza o teu desenvolvimento, ela vai personalizar onde você precisa melhorar, ela vai olhar para você e vai dizer, você ainda tem esse gap, vamos trabalhar nesse gap seu, a gente vai fazer isso e aquilo. Então, esse tipo de adaptação para a tua melhoria como ser humano, como inteligência, é algo que você pode acoplar
através da IA e que nem todos ainda perceberam. Legal. Deixando a Amazon um pouquinho de lado agora e pegando a experiência do Rafael aí. A gente falou da IA, mas quando a gente olha para o setor de pessoas, de recursos humanos, gente de gestão, cada empresa tem a sua nomenclatura, enfim. Mas como que se observa o lado estratégico desse setor dentro de uma empresa? Estou perguntando isso porque a gente senta aqui com vários empreendedores, especialistas, e é claro que a gente tem pessoas muito boas que sentam aqui, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, no mercado, tem muitas empresas que, às vezes, não estão utilizando da melhor forma o setor de gente de gestão, de pessoas dela. E eu vejo que, nos últimos anos, houve uma mudança de fato, até na importância desse setor para o desenvolvimento de empresa, na parte estratégica, na parte de preparar a empresa para o futuro. Queria saber um pouco do seu olhar sobre isso. Perfeito. Excelente pergunta. A minha visão a partir do final da pandemia, bom, a gente teve uma curva de um RH ou de uma área de pessoas muito voltada à cultura e a iniciativas de desenvolvimento ao longo dos anos 2000, 2010, por aí. E algumas iniciativas que não necessariamente estavam relacionadas a business, mas estavam mais relacionadas a ideais e algumas questões mais sociológicas, o que, por um lado, é muito positivo para o desenvolvimento social. Por um outro lado, faltou a conexão estratégica do resultado em muitas organizações. Quando a pandemia vem, ela gera uma mudança muito drástica, isso é uma visão minha, pessoal, muito drástica na concepção dos businesses sobre como lidar com gestão de pessoas. E essa mudança de visão eu preciso cortar gastos desnecessários, eu preciso olhar para aquilo que realmente vai me trazer resultado, porque a economia se tornou muito mais pragmática do que era antes da pandemia. Sim. Eu preciso voltar... É quase como se a gente voltasse para 1990, para a reengenharia, como se a gente voltasse para aquele ciclo da reengenharia, né, de certa forma. Sim. E os RHs, a maioria, não estavam preparados para isso, porque eles ainda estavam numa visão muito ideológica ou talvez até muito voltada para uma questão desenvolvimentista, né? E não tanto para o executivo business. Não estavam muito voltados para eu quero entender o negócio, eu quero fazer parte do negócio, eu quero participar das decisões, quero discutir mercado, quero discutir canais, quero discutir fábrica. Era muito mais uma prestação de serviço ou um processo mais idealista. O que vai fazer a diferença, ou está fazendo a diferença nas grandes empresas ou empresas que têm um bom RH, é ter um RH que seja estratégico e voltado para o negócio. E voltado para o negócio não é como prestador de serviço, mas é como alguém que fala de igual para igual com o business leader. Tem uma visão holística do negócio. Visão holística do negócio. Mas vai sair esse produto aqui... Não, mas por que vai sair por esse canal? Esse canal não dá... Mas você é RH. Sim, sou RH, mas eu entendo. Não é assim que funciona. Então, é esse tipo de profissional. É um profissional que ele é mais profundo naquilo que ele traz. E não se contenta só com aquele serviço de RH. Você acha que o RH pode ser aí, talvez, o hub estratégico para poder implementar essas IAs que a gente estava comentando aqui agora nas empresas? Porque a gente vai ter que educar muitos funcionários, né, de como utilizar a inteligência artificial da melhor forma. Você acha que pode ser o RH o fator determinante ali que vai fazer essa implementação? Sim, é uma oportunidade. Uma boa área de RH. Eu digo isso porque muitas vezes a gente pensa na área de TI, né? A tecnologia e tal, mas até que ponto isso é tecnologia e até que ponto são pessoas, na verdade, que a gente está desenvolvendo. É isso. É uma integração, né? Porque a TI vai ajudar do ponto de vista da ferramenta, do instrumento. Mas o RH é quem vai trazer a mudança cultural. Queria aproveitar aqui, mais para matar uma curiosidade quanto à Amazon, né? A gente vê que nos últimos tempos ela tem acelerado aí, até mesmo falando, compre que eu vou entregar em 1 hora, em 2 horas, nos grandes centros e tal. Como é que está esse projeto aqui no Brasil? Tá de vento em popa. A gente acabou de anunciar isenção de taxa para os sellers, né? Que a gente fala, que são aquelas pessoas que participam do nosso programa de FBA, Fulfillment by Amazon. Isso nunca foi feito na história do Brasil por nenhuma empresa, ou seja, eles podem vender através da Amazon e a gente não vai cobrar, né, a taxa da Amazon para eles venderem através do nosso site. Entendi. Então isso está
fazendo o nosso negócio crescer muito forte. Nós temos aí as entregas rápidas, expansão territorial, lançamos Vários CDs. CDs lá no norte, lançamos o primeiro da Amazônia, né, ali do Amazonas, que foi em Manaus. Porque eu achei super interessante, porque a Amazon veio, veio do Rio Amazonas, né, que foi a ideia que o Jeff Bezos teve, né, do Rio Amazonas, porque, né, por causa da imensidão dele e tudo, e por causa da letra A. Uhum. E a gente lançou a primeira Amazon na Amazônia, né, na Amazônia mesmo, na floresta ali, vamos dizer assim, ali em Manaus. Que legal. Então, a gente está expandindo muito territorialmente, isso está possibilitando também essa entrega no mesmo dia, em alguns lugares entregas em poucas horas. Então, isso tudo está... E com qualidade, né? Então, isso está acontecendo. Pelo menos a inspiração do nome Amazon veio do Brasil, né? Sim. Quando a gente olha para as Américas, a Amazon Brasil hoje está entre os 3 principais? Para as Américas? Tá. Sim. Estados Unidos, acredito que seja a líder. Sim, Estados Unidos não tem jeito. Estados Unidos mas a gente está ali no páreo ali. Tá no páreo, tá entre as 3, sem dúvida. Legal. Queria aproveitar, para você que está ouvindo o nosso podcast, 2 recados. O primeiro, se você está gostando desse bate-papo sobre a Amazon e tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a Amazon, a gente já teve aqui no Fullcast a Juliana Locke, que ela falou sobre a obsessão do cliente que a Amazon tem. O episódio 52, então te convido aí até o Spotify, até o YouTube, ou seu agregador de podcast preferido, e ouvir esse episódio também. E o segundo recado é que eu tenho certeza que se você está até agora acompanhando esse bate-papo, que você tem gostado, se você está ouvindo aqui, eu queria pedir sua ajuda para poder curtir o vídeo que você estiver assistindo, ou dar 5 estrelas no Spotify, compartilhar essa história do Rafael na Amazon e todas as curiosidades que ele está trazendo para a gente com alguns amigos. E quem tem um negócio também, tem um negócio que provavelmente é um negócio muito menor que a Amazon ainda, né? Pode ser que um dia fique até maior, quem sabe, mas que com certeza vai tirar muitos insights desse bate-papo. Pode vender sem a taxa, né? Pode vender. Já aproveitei e fiz o merchan aqui, né? Tá certo. Rafael, a gente está praticamente caminhando para o final. Eu queria abrir espaço para você deixar uma mensagem final. E aí eu queria que você, inclusive, falasse para o pessoal que hoje trabalha nesses cargos de gestão, que olhando para pessoas, olhando para a cultura das empresas, o que você vê aí que talvez seja alguns gaps, você já comentou alguns aqui, né? Mas deixar uma mensagem final para abrir o olho do pessoal, assim, olhem para isso, porque esse é o futuro. Perfeito. Eu diria que nós vivemos uma era de portfólio de sentido ou de propósito do trabalho. Então, quando a gente olha para o futuro do trabalho, nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão buscando um propósito de vida. A gente está vivendo um momento em que há muitos problemas de saúde mental. A gente vive pessoas em burnout, pessoas com estresse muito alto. Né? Muito alto. Pessoas com desinteresse ou sem pertencimento, né? Sem o sentido de pertencimento do trabalho. E até mesmo empresários que entram em conflitos tremendos a respeito de vou permanecer fazendo o que eu faço ou vou mudar completamente e voltar a ser um empregado, enfim. E tudo isso faz parte desse momento sociológico que a gente vive. E diante dessa condição, a gente precisa ter a visão de um portfólio de sentidos dentro da nossa empresa. O que é o portfólio de sentidos? Qual é o propósito que a minha organização tem diante daquilo que eu faço para a sociedade, ou o que eu espero alcançar? Quais são os meus objetivos estratégicos, não apenas do ponto de vista da lucratividade em si, mas o que eu estou entregando para o mundo, o que eu estou entregando para o universo. A partir desse momento em que eu consigo estabelecer essa conversa sobre propósito, eu consigo estabelecer valores, eu consigo criar princípios, como os princípios de liderança que a Amazon tem, eu consigo ter uma cultura mais forte, porque eu tenho um sentido para seguir. E quando você trabalha em uma empresa com uma cultura forte, uma cultura que sabe por que faz, não sabe o que faz só, mas sabe por que faz, todos se sentem bem envolvidos e o sentimento de pertencimento aumenta. É diferente, né? Muito legal. Bom, queria agradecer. O pessoal que quiser saber um pouco mais do Rafael,
Como que é você nas redes sociais aí? Instagram, LinkedIn? Estou no LinkedIn, Rafael Fabiano Arroio, né? É só me procurar lá. E é o mesmo nome, né? Não mudei de nome, também no Instagram. Se você procurar Rafael Fabiano Arroio, tá lá no Instagram. Mas no Instagram eu sou mais alternativo psicólogo. Né? Aí não é o Rafael da A, mas é o Rafael psicólogo. Psicólogo, bacana. Rafael, muito obrigado pela presença aqui no Fucast. Alcemiro, muito obrigado por me acompanhar aqui como host. Agradeço aí a possibilidade de participar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vocês têm acompanhado a gente. Muito obrigado por seguir o Fucast, por acompanhar esse episódio. Até a próxima. Tchau.